Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que essa semana seja extraordinária na sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e que essa mensagem seja uma resposta de Deus para você. Eu quero só te pedir um favor antes de começar a mensagem. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Por que curtir? Bom, quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas. Me ajuda, faça isso se é possível. Quanto mais gente ouvindo, melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Ah, Jesus, eu te amo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí um verso seguinte, eu vou pular alguns versos. O verso 17 diz: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. O verso 32 diz: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 35 diz: Jesus chorou. Nada é impossível. Nada é impossível, nada. Aí o verso 37 diz: e alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Todos eles estão só falando de uma coisa: da cura da doença. Eles não estão crendo na possibilidade de uma ressurreição. Todos eles estão dizendo, Marta está dizendo, Maria está dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: você tem poder para curar a doença. O que eles não sabem é que Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. Sabe, os homens que estão à volta, os judeus, eles também não sabem. Então por isso que eles dizem: se ele dá vista aos cegos, ele podia ter curado esse homem também. Amém. Eu fico doido disso aqui. Aí, o verso 39 diz: Jesus, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: se tu creres, verás a glória de Deus. Verso 43, parte B: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. A nossa fé em Deus, ela é mensurada pelo nível das nossas experiências e porque os nossos olhos viram alguma coisa. Nós precisamos de algumas experiências táteis com Deus. A gente precisa que em algum momento algum milagre aconteça para que a gente veja o agir de Deus, né? Só que tem milagres e milagres. Tem milagres grandes, milagres pequenos, mas o fato de ser milagre é você não conseguir explicar por que e como aconteceu. Todas as vezes que Deus fez um milagre com a minha vida, com a minha família,
foi milagre porque não tinha como explicar como. E por isso chamamos de milagre. Só que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Em algum momento ela vai precisar de estímulos externos, outros espirituais, a gente sempre vai precisar. Agora, a nossa noção do poder de Deus, às vezes está muito limitado ao que a gente viu até agora, ou aquilo que a gente viveu até o presente momento, ou talvez as pequenas experiências do que talvez alguém nos contou, mas que nunca foi a nossa realidade. E eu vou te dizer, a maioria das pessoas nutrem a fé com Deus a partir da experiência do que os outros viveram, nunca daquilo que elas viveram. A minha oração sempre é: Jesus, que a minha geração tenha uma experiência contigo, porque uma experiência com Deus genuína, ela nos marca para sempre. Marca muito mais do que uma palavra pregada por alguém, marca muito mais do que uma história impactante de alguém. Não, muito melhor do que você ouviu que alguém Jesus curou, é melhor que Jesus cure você, entende? É melhor que você viva esse milagre. Então todas as calamidades que muitas das vezes acontecem na nossa vida e que a gente pensa que é para o fim, na verdade às vezes são para toda uma narrativa que constrói o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Muito bom. Ai, Jesus, eu te amo. Eu vou falar de novo. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer, está escrito aqui. Você vai dizer: Dave, o que Deus pode fazer? Eu sei, você leu. Deus pode tudo. Mas o que Deus não pode fazer, se Ele pode tudo? Ele não pode ignorar. Não porque não pode, porque não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Então, não se trata na verdade do que Deus não pode, se trata daquilo que Deus não está disposto a fazer. Deus não está disposto a ignorar a oração de um justo. Deus não está disposto a ignorar a perda de um amado amigo. Deus não está disposto a ver os judeus chorando, Marta chorando, Maria chorando. Sabe, Maria e Marta, uma delas, lembra, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Então Jesus vê aquilo chorando, ela dele chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque, sabe, perturbou o seu coração. E não porque não podia curar, não porque não podia ressuscitar, mas porque aquilo para ele era muito agudo para as emoções. Isso para mim é confortante, porque mostra que o Deus que a gente serve não é distante, Ele é empático, Ele é presente. Ele se importa com a minha dor, Ele se importa com o meu sentimento, Ele se importa com a minha lágrima, Ele se importa com o meu clamor, Ele me ouve. Aleluia. Eu quero que você entenda isso da maneira melhor possível. Quando você chora, a Bíblia diz que quando nós choramos, oramos, o Espírito Santo conduz as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, que se importa com a ferida, que se importa com a dor, que que ajuda. Então, partindo desse pressuposto, não há uma oração que Deus não ouve, não há impossíveis para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada, principalmente na hora que o impossível se apresenta na nossa frente. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, dizer que Deus é o Deus do impossível é possível. Mas quando o impossível se apresenta, parece impossível dizer que Deus é o Deus do impossível. Eu vou falar que isso é nas coisas simples, nas coisas profundas. Eu conheço Deus do impossível de verdade. Quando eu comecei a ler, o meu espírito resgatou uma memória longa e antiga minha.
Aliás, essa semana é uma semana que eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo, porque preciso muito também para a série. E algumas orações foram me recordadas enquanto eu orava. Engraçado isso. Deus me fez lembrar de uma oração quando eu era dos jovens da minha igreja. Eu me lembrei, sabe quando você é transportado para um lugar e você consegue vislumbrar tudo, como foi, como aconteceu, e parece que você está vivendo aquilo de novo? Eu estava dentro da igreja e as crianças começaram a cantar aquela canção que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Lembra? Essa música não, só eu que lembro. É uma música que fala do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração. E as crianças estavam cantando essa canção, e as crianças estavam cantando, fazendo coreografia, e eu no banco senti uma presença de Deus tão grande, que eu parecia uma criancinha pequena na igreja. Eu chorava, falava em línguas, glorificava o Senhor. E no final daquilo eu olhei para as crianças e eu disse: Jesus, que um dia os meus olhos possam ver os meus filhos te adorando. Que um dia eu possa ver, e parecia tão distante, tão longe, e agora de repente eu já tenho 3 filhos, e agora eles, só que agora eu resgato outras orações, eu começo a lembrar de todas as respostas, de todos os impossíveis. E agora, esses dias atrás, eu acho que até contei uma das mensagens no YouTube, mas eu tive uma experiência com meu filho, com o João, muito profunda com ele, sobre impossíveis. Impossíveis que são subjetivos, porque para mim parece ser impossível, e era naquele momento, mas para alguém pode ser muito simples, mas é milagre porque não se explica, lembra? O João passou mal a noite toda, vomitou a noite toda. E quando ele acordou, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa de ouvir. Então a gente fala: olha filho, você vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Então a gente fala: filho, vai tomar pique e dói, mas passa. O papai toma pique, também não gosta, e também isso é verdade. Irmão, eu morro de medo. Então como que eu vou mentir pro meu filho? Então a gente tem esse acordo. E aí quando ele acordou mal, vomitando muito, eu chamei ele e falei: filho, olha só, se você não melhorar, o papai vai ter que te levar no hospital. Aí, irmão, falar isso para um filho, quem é pai sabe aqui o que eu estou falando, né? Se a gente pudesse tirar a doença do nosso filho e colocar na gente, a gente fazia. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele já marejou os olhinhos na hora. Aí eu falei para ele: filho, olha, e aí você vai ser examinado, provavelmente você vai ter que tomar um sorinho, filho, na veia, vai ter que colocar uma agulhinha. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Mas aí você vai ficar bonzinho, filho. Aí ele começou a chorar e falou: papai, eu não quero ir para o médico. E aí o meu lado pai, frustrado, conectou-se com o lado homem de Deus, que já viu milagres acontecendo. E sabe, eu olhei para o meu filho e disse: filho, tem uma saída. Isso é difícil fazer. Eu falei: filho, tem uma saída. A saída é a gente orar e o papai do céu curar você. Se o papai do céu te curar, filho, você não precisa ir para o hospital. Mas se o papai do céu achar que por bem a gente vai para o hospital, não tem problema. Quando eu falei isso, passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que Deus se mostrou para mim, de todos os milagres que eu já vivi. Só que agora era o meu filho que precisava de um milagre, pequeno, mas precisava. E aí eu falei: vamos orar com o papai, ele já sabe como funciona. Ele fechou o olhinho e ele falou isso aqui: papai do céu, cura eu. E eu disse: Deus, me permite te apresentar ao meu filho dessa maneira. Me permite que o meu filho, Senhor, te conheça de primeira como um Deus que cura, que faz milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém, o meu filho disse amém, e na hora, imediatamente o semblante do meu filho mudou,
a cor reestabeleceu, e ele olhou para mim e disse: papai, eu tô bom. Aí eu falei: filho, você tá bom? Tô. Eu falei: amor, traz comida para ele, que ele estava comendo, vomitando tudo. Minha esposa picou a bananinha, trouxe para ele, e ele comeu a banana e olhando para mim: eu tô bom, papai. E aquela consciência dominou ele. Jesus me curou. E ele passou a semana falando: papai do céu me curou, papai do céu me curou. Eu perguntava: o que aconteceu, filho? Fala para o amigo do pai. Papai do céu curou eu. Sabe, papai do céu curou eu, até o dia que o Noah ficou doente. E sabe o que ele me disse? Papai, ora pelo Noah. Isso é um exercício. Vai ter vezes que Deus vai achar melhor não. Eu não sei quando, não sei como, mas de uma coisa eu posso sempre fazer: pedir, clamar. Sabe, Senhor, tu podes. Só que aí que mora o problema. É que às vezes a gente crê para isso, mas para aquilo que é maior a gente não acredita. E isso é o cenário do texto. É o que Marta, é o que Maria está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado para um milagre que o Senhor poderia fazer. Eu queria que o Senhor curasse, e agora já não dá mais para curar, porque ele está morto. Os judeus disseram a mesma coisa. Se ele cura cegos, ele poderia muito bem ter curado, mas ele chegou atrasado. E o homem já morreu. Aí Jesus diz: não, eu vou resolver. E mesmo Jesus presente, dizendo que vai resolver, que vai ressuscitar, Marta diz: não, Senhor, mas ele já está 4 dias morto, já deve estar fedendo. Não. Grava o que eu vou dizer para você. Para Deus nada é impossível. Não existe áreas da sua vida que Ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Não tem nada que foi sepultado há 3 dias, 4 dias, que Ele não possa vir e dizer: saia para fora, porque para Ele nada é impossível. Lembre-se, Deus pode tudo, mas nós só saberemos se ao invés de desistirmos, clamarmos por socorro. Se ao invés de abandonarmos, dizermos: Deus nos socorre. E Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Então, se está morto, há uma possibilidade de ressurreição. Se está doente, há uma possibilidade de cura. Se está desanimado, há uma possibilidade de um reânimo. Mas tudo depende do clamor e da resposta. Mas a resposta vem do Senhor. E você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nada é impossível. Jesus olhou e disse: removam a pedra. Removam. E eles removeram a pedra. Eu imagino que quem estava... Eu fico imaginando, isso para mim é inerente da mensagem. Imaginar a cabeça, os olhos, a expectativa de todo mundo que está ali fora. Eles estão todos assim. E aí, vai ressuscitar, será? Será que essa pedra é pesada? Depois vão ter que fechar de novo, né? E se ele não vir para fora? E se não rolar? É por isso que a gente não provoca os milagres. É por isso que a gente não clama. Porque a gente diz: e se ele não quiser? E se ele não responder? E se ele não curasse o meu filho? E aí? Entende? A vergonha impede a nossa fé de provocar o extraordinário. Não tenha vergonha. Se Deus não quiser, Ele não quis, mas você fez a sua parte de pedir. Você fez a sua parte de clamar. Você fez a sua parte de dizer: Deus, haja a meu favor. Talvez não seja agora, talvez seja depois de amanhã, talvez seja depois de 4 dias. Ela já tinha pedido para Jesus ir até ela. Jesus não foi na hora que ela pediu. Ela já havia dito: Jesus,
Ele mandou um mensageiro, o irmão que você sabe, você ama ele está doente, venha. Aí Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo. Ou seja, a primeira oração não foi atendida, porque havia milagre maior para acontecer. E que o milagre quanto maior, mais glorifica o nome do Senhor. Eu sei que na corrida do milagre a gente às vezes não tem paciência, a gente não quer esperar, mas sim, Deus pode. E sim, esperar pode valer muito a pena, clamar vale a pena. A história termina com Jesus chegando aparentemente atrasado. Oh, lindo! Às vezes nós preparamos um cenário para que Jesus chegasse na nossa história, e a gente tem a impressão que Ele está atrasado porque não chegou na hora que a gente programou. Nós oramos e na hora que oramos Deus não respondeu, e a gente tem a ideia que talvez Ele nunca mais responda. Não esqueça que a gente age dentro de um tempo, Deus age dentro de outro tempo. Se o nosso é o Cronos, o tic-tac, do Deus é o Kairos, é eterno e é perfeito. A gente quer para agora, mas talvez Deus saiba que o melhor é amanhã, e a gente só vai descobrir quando chegar amanhã. Portanto, confie no Senhor. E eu repito para você, não existe nada impossível, nada morto que Ele não possa ressuscitar. Os sonhos, as famílias, os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro saiu para fora. A Bíblia diz que ele estava atado, pés e mãos. Aí Jesus diz: desatem-o, tirem as ataduras. E o final todos que estavam naquele lugar saíram estupefatos com o que viram. E aí aconteceu um fenômeno: alguns creram nele para a salvação. Alguns creram, mas outros não creram. Mesmo vendo o milagre acontecer, foram denunciar Jesus. Lembra da crítica? Lembra? Lindo. Mesmo do bom sempre vai ter alguém que vai tentar encontrar um defeito. Mas a questão mais importante, que eu termino a história aqui, é que quando eu chego no final da história de Lázaro, entendo que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que o próprio Lázaro, que é a glória do seu nome. Deus não curou o meu filho porque ele é melhor do que o filho de alguém aqui. Deus curou o meu filho para a glória dele. E hoje eu estou falando aqui para a glória dele. E é por conta de que é para a glória dele que talvez você vá para casa e no dia da angústia você vai clamar e vai viver o teu milagre também. E lembre-se, vai ser para a glória dele. Tudo é para ele. Portanto, ao invés de desistir do milagre, vamos orar pelo milagre. Deus, em nome de Jesus. Ai, lindo, é por isso que te amamos. Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tu és bom, justo e misericordioso. E agora eu clamo pelas famílias, clamo pelos teus filhos que ouvem essa mensagem e que precisam de um milagre urgente. Faz o milagre, traz a cura, ressuscita aquilo que morreu. Cumpre o teu querer, Jesus, para a glória do teu nome. E que em alguns dias testemunhos cheguem desta palavra, pessoas curadas, transformadas e libertas. É nisso que eu creio, em nome de Jesus, amém.